Eu sou o jornalista Rubens Coutinho, do site Tudo Rondônia. Você está no RO Podcast. Ao meu lado, o Samuel Costa, que é jornalista e advogado. Nos últimos dias dessa campanha de segundo turno, as redes sociais, principalmente aqui em Rondônia, estão mostrando aí alguns podres de candidatos de um lado e de outro, né? E veio à tona, por meio dessas redes sociais, um caso que chama muita atenção, que é o do primeiro suplente do senador Marcos Rogério. O senador é candidato a governador. Se ele ganhar no próximo domingo, assume no lugar dele um empresário poderoso, rico e com passado para lá de sombrio. Ele é o primeiro suplente do senador Marcos Rogério. Uma vez o senador ganhando o governo, ele assume o Senado por 4 anos. A maioria da população nunca ouviu falar nesse camarada. Mas, pelo que foi levantado nos últimos dias aí, que veio à tona, ele tem um passado para lá de sombrio. O nome dele, Samuel Costa, ele é seu xará, né? É, Samuel Pereira de Araújo, advogado aqui no estado, muito conhecido perante os membros, né, do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, advogados, militantes. Ele que comanda aqui o precatório no estado. É o rei dos precatórios. Exatamente. Financiou a campanha do senador Marcos Rogério nas eleições de 2018 com quase R$1 milhão em doação lícita, né? Naquele período, ele fez essa doação, com isso deu a ele o direito de se tornar primeiro suplente e, consequentemente, porventura, o Marcos Rogério, sendo vitorioso nas eleições de 2022 ao governo do estado, ele assume o Senado Federal por 4 anos e 1 mês. Haja vista que o mandato, né, do governador vai ser no dia 1º de janeiro e o término do mandato do senador seria aí no dia 31 de janeiro de 2028, 26. Agora você falou assim que ele doou R$1 milhão de maneira lícita, né? E por isso tem o direito de ser o primeiro suplente. Não sei se as coisas funcionam dessa maneira, né? Que você compra a vaga. Pode ser que eles tenham negociado e ele tenha dado esse R$1 milhão para ser o primeiro suplente. Mas isso não está estabelecido em lei. Você pagar para ter aquela suplência, né? A gente pode até fazer a suposição, mas a lei não diz isso, que o primeiro suplente tem que pagar para poder... Não, sim, e tanto é, se fosse levar pelo aspecto político, o segundo suplente tem mais voto do que o primeiro suplente, nesse caso, né? O apóstolo Severino Ramos, que é um grande líder religioso aqui na capital, ficou como segundo suplente. Então, vendo essa sua lógica, de fato, se fosse levar pelo aspecto político, o Severino deveria ser o primeiro e não o Samuel. O fato é que esse Samuel, além de ser o rei dos precatórios, né, precatórios são dívidas judiciais, ele comprou muitos precatórios, comprou de servidores, comprou vários aí, ele detém aí uma quantia, depois que fala assim, 100 milhões até mais para receber aí No STF parece que são 180 milhões. É muito dinheiro. Mas o fato é que veio à tona aí nas redes sociais o passado sombrio desse primeiro suplente do Marcos Rogério, que envolvia nos anos 80 até questão de homicídio, de crimes bárbaros aí, que mataram um sujeito aí, um grupo de criminosos, e o nome desse Samuel na época foi citado como envolvido nessa situação. Foi declarada uma prescrição, não foi punido, ninguém foi punido, e mataram o sujeito, colocaram pedras dentro da barriga do sujeito e jogaram no Rio Madeira. Isso está aí nas redes sociais, tá estourado isso aí. Viralizou, né? Viralizou nas redes sociais. É uma coisa macabra, assim, não investigada, que não se chegou a conclusão nenhuma. E o povo de Rondônia certamente não sabe quem é Samuel, que vai ser senador por 4 anos, caso o Marcos Rogério ganhe a eleição, né? Então, isso aí é preciso porque a imprensa de Rondônia, de uma maneira geral, é muito tranquila em relação a essas coisas. Mas isso era para ser levantado, né? Isso era para ser publicado, isso era para vir à tona, para que as pessoas saibam quem são os candidatos, quem se beneficiou com a eleição, quem são essas pessoas, a origem dessas pessoas, né? Porque o que eu li sobre esses casos passados aí há muitos anos já,
é de arrepiar, porque é um negócio realmente sombrio, Samuel. Olha só, o RO Podcast teve acesso a um habeas corpus que foi impetrado mediante o Superior Tribunal de Justiça e pelo Instituto da Prescrição, né, que é a pretensão punitiva do Estado em ter passado esse lapso temporal, enfim. Acabou finalmente que ele recorreu ao STJ e o STJ concedeu o habeas corpus, né, o corpo livre, o corpo aberto, e consequentemente suspendeu os efeitos da sentença. Ele foi condenado em juízo de primeira instância. Talvez você não tenha a informação aqui com mais exatidão, mas parece-me que a decisão não foi reformada, se manteve no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, e aí ele utilizando, né, dos subterfúgios, manobras jurídicas, ele que é advogado, conhece muito bem, ou deve conhecer, né, Instituto do Processo Penal, Direito Penal, enfim, fez a dilação probatória, enfim. Em 2014, no dia 20 de novembro de 2014, há aproximadamente 8 anos atrás, ele conseguiu esse habeas corpus, ficou apto a concorrer às eleições de 2018 e quase 4 anos após, conseguiu garantir a sua vitória na chapa de Marcos Rogério ao Senado da República, se tornando aí primeiro suplente. Foi diplomado pelo TRE Rondônia e, consequentemente, ficou atônitos, né? Parece-me que viralizou, Rubens Coutinho, vídeos em grupos de WhatsApp, e as pessoas ficaram assim sem entender. E foi uma propaganda pro ar, né? Que parece que o TRE mandou tirar. Exatamente, uma peça publicitária do Marcos Rocha mostrando as chagas do primeiro suplente. Sobre essa situação aí. Agora, veja, nós não estamos aqui chamando o doutor Samuel, né, de criminoso, de que ele não deve nada à justiça, até onde a gente sabe. Exatamente. Mas existe esse registro histórico, né, sombrio, em que o povo de Rondônia tem que refletir sobre quem são essas pessoas, né? Uma outra coisa que também me chama bastante atenção e me chamou num debate agora entre o governador Marcos Rocha e o senador Marcos Rogério, foi quando eles falavam de segurança pública e o Marcos Rogério disse que com ele no governo a polícia ia ser altiva, ia ser ouvida, ele ia ter comando, essa coisa toda. E aí o governador Marcos Rocha virou para ele e disse o seguinte: mas o senhor fala em segurança pública, o senhor não entende nada de segurança. O senhor é senador e tinha um assessor seu que está foragido aí por ter participado de um esquema de tráfico de toneladas de cocaína. 1 tonelada de cocaína, um assessor do Marcos Rogério, né? E isso desconcertou o Marcos Rogério no debate. Para mim foi o ponto alto daquele debate, foi essa fala do governador apontando para o senador, né, que tinha um assessor, e está foragido esse assessor, que estava envolvido num esquema de narcotráfico descoberto pela Polícia Federal de 1 tonelada de cocaína. Então, o senador Marcos Rogério falando em segurança pública, que ele ia fazer, ia combater o tráfico, ia combater tudo isso, e o governador jogou isso na cara do senador e ele ficou visivelmente desconcertado. Exatamente, o Marcos Rogério ele é um exímio orador, né? Ele foi apreciado aí com a dádiva da oratória, mas ele de fato não conseguiu corresponder à altura na réplica. Agora, um fato muito curioso é que esse fato envolvendo um assessor do senador Marcos Rogério foi repercussão na mídia local e na mídia nacional, para se ter uma ideia. A revista Veja publicou esse fato corriqueiro que, diga-se de passagem, a oposição ao Marcos Rogério do Senado Federal utilizou, né, de trocadilhos, até utilizando pseudos nomes aqui que não vem o caso citar, né? Mas de fato isso aí pegou, e talvez o resultado das pesquisas, o Rubens Coutinho, eleitoral, tanto da Real Big Data, IPEC e outros institutos de pesquisas, apontam o desaceleramento do crescimento do Marcos Rogério. E aí a equipe do Marcos Rocha se apoderou dessa situação e resolveu sair às suas, e parece-me que a disputa não está totalmente definida aqui no estado. Não, tá em aberto. Agora, outra coisa também que eu vi nas redes sociais, o que chama atenção é dizem com quem tu andas que eu te direi quem tu és, né? Quem anda com determinadas pessoas, quem é que está coordenando e apoiando a campanha do Marcos Rogério. Tem uma pessoa que eu tenho muito apreço por ela, que é o Leudo Buriti. Ele, quando ele foi deputado, sempre me tratou muito bem, sempre cordial, mas é uma pessoa que estava envolvida lá atrás, naquele negócio de Operação Dominó,
Também se fala que o Neudi Carlos, que foi presidente da Assembleia, também está na campanha do Marcos Rogério. E é doador da campanha do Marcos Rogério. No segundo turno ele fez uma doação de mais de 300 mil reais e o filho dele parece que doou 70, 80, 90 mil. Algo nesse sentido. Todas essas pessoas, eu não sei em que situação está a situação delas jurídicas, mas todas foram alcançadas pelaquela operação da Polícia Federal, que é notória, todo mundo sabe, né? Então essa gente não entra em campanha eleitoral de graça, eles querem alguma coisa. O Bianco não está balançando bandeira de graça, você pode ter certeza. E um fato curioso é que nas redes sociais, muitas pessoas que eram simpáticas ao Marcos Rogério começaram a declinar apoio ou se abster pelo fato de ter vindo aí a declaração de apoio do José de Abreu Bianco. Quando o governador demitiu quase 10 mil trabalhadores. 10 mil. Isso soou muito negativamente para os trabalhadores que foram demitidos naquela ocasião e que, consequentemente, eram simpáticos à candidatura do Marcos Rogério, que pretende até anular o voto. Talvez, Rubinho, nós tenhamos um alto índice de abstenção e esse índice de abstenção beneficiar o governador Marcos Rocha. Olha, o Bianco ele foi um sujeito cruel. Ele devastou a vida de milhares de servidores públicos. E quem estava à frente dessas demissões era o Batista, que todo mundo conhece, foi preso, ficou preso há um tempão aí, no governo Confúcio, cheio de rolo. Né? Hoje parece que criou uma situação de mal-estar no Vale do Jamari. O deputado federal mais votado no município de Ariquemes é o Rafael Fera, que é algoz do Confúcio Moura, que é padrinho político do Thiago Flores, que foi derrotado em quantitativo de votos dentro de Ariquemes. Ocorre que os dois não se bicam. E o Rafael Fera, que declarou apoio para o Marcos Rogério, agora vai ter que engolir o senador Confúcio Moura, que também declinou apoio e parece que criou um mal-estar no município de Ariquemes, ali em toda aquela região. E eles estão parados, suspendendo fogos. E pegou todo mundo de surpresa, né? Rafael Fera e o ex-governador Confúcio Moura vão ter que se abraçar agora para entrar na campanha do Marcos Rogério nesses últimos dias. Eu acompanhei muito de perto, na época eu era repórter do jornal Alto Madeira, acompanhei o sofrimento de vários servidores, alguns conhecidos meus, alguns vizinhos meus, uns morreram com aquela, uns morreram com aquela angústia terrível das demissões, e agora saber que o Bianco está levantando bandeira para o Marcos Rogério. Onde tem Bianco, eu não vou. Eu sou o jornalista Rubens Coutinho, ao meu lado o jornalista Samuel Costa, e este é o RO Podcast. Até o nosso próximo encontro.